Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Olá pessoal, vamos continuar nessa videoaula falando sobre o DTC, controlador de temperatura da Delta. Então, continuando a nossa videoaula anterior, nós vamos hoje fazer a leitura da temperatura através da RHM. Não só nós vamos ler a PV, que é a temperatura real, vamos também programar um set point através da RHM. E além disso a gente vai ler também a corrente que está circulando na resistência e também, já Rodrigo, nós vamos gerar um alarme, né? Isso, vamos pegar aquele bit de alarme ali do CT, né, da falta de corrente na resistência e alarmar na IHM. Beleza. Então, gente, para poder fazer essa configuração toda, né, a gente está com o esqueminha montado aqui, né, com o DTC, tá? O DTC 1001 e 2001, conforme a gente mostrou na aula passada. Né? Esse DTC, o primeiro que está lendo a corrente, vai ler a corrente que vai circular nessa resistência. E o DTC está comunicando agora via 485 com a minha IHM. Né? Vou mostrar para vocês aqui o esquema para fazer a ligação. Então eu tenho aqui o cabo, né, que é o cabo RS485, né, são duas vias. E aqui você tem o cabo de programação que está conectado ao computador. É um cabo aquele cabo de impressora que a gente usa para programar a IHM. Como a gente está usando o cabo USB, eu não preciso de alimentar minha IHM por fora, tá? No caso, para montar no painel, você vai precisar de alimentar ela. Tá? Essa IHM aqui, a de 4.3 polegadas, vocês que acompanham o nosso canal, sabem que só de você conectar o USB, ela já vai energizar. Então o Rodrigo vai mostrar para a gente aqui, porque é essencial que a gente tenha o manual, né? O manual do DTC. Então o Rodrigo vai mostrar para vocês aqui como que você vai baixar esse manual para você poder fazer as configurações. E colocar também as informações que a gente quer pela IHM. Vamos lá, Rodrigo. Bom, vamos lá. Inicialmente, né, no navegador de vocês aí, vamos procurar aqui no Google Delta Download. Aqui. Delta Download é o primeiro resultado que aparece para a gente. Aqui a gente deixa Industrial Automation mesmo, selecionar a categoria aqui, Field Device, Temperatura de Controle, e selecionar a série, que é a série DTC. Nesta mesma página, a gente consegue baixar tanto os manuais, tanto o software. Então, se você ainda não tiver o software, só vir aqui, clica em software e enviar, né? Aí a gente consegue baixar o software. Só que no nosso caso, vamos baixar aqui primeiro o manual, né? Vamos baixar o manual por meio desse Technical Document, né? Manual esse primeiro aqui, tá? A gente clica nele, aí abre o nosso manual. A gente vai precisar dele para mapear toda a tabela Modbus, para a gente conseguir ler os endereços aí da PV, da SP e do alarme de corrente. Beleza, é importante, né, ter esses endereços, porque para você poder conseguir ler na IHM lá, você vai precisar de saber qual o endereço Modbus que está a temperatura, qual o endereço Modbus que está o set point, né? Então agora vamos, com o manual em mãos, né, gente? Aí você vai procurar essa tabela aí, né, Rodrigo? Isso, a tabela está presente aqui na página 7 do manual, né, página 7. E a gente pode ver que o primeiro endereço, o endereço 1000 aqui, hexa, é a minha PV, justamente o meu valor presente de temperatura no momento, né? Tem o set point, que é o endereço 1001. E mais embaixo a gente tem o valor de corrente do DTC. Então o endereço, por exemplo, o endereço 10.2b em hexa, né? É onde vai estar o valor da corrente que está circulando lá no meu TC. Né, do controlador. Existem outros endereços, né, Rodrigo? Se você quiser colocar proporcional, integral, a derivada do controle, tudo. Então, não tem como a gente fazer tudo aqui. A gente vai fazer alguns, mas o procedimento é o mesmo, para você poder ler qualquer variável. Então, vamos fazer primeiro aí, né, Rodrigo? Abrir o programinha da IHM e criar o programa para a gente poder ler primeiro a temperatura, né? Então, vamos lá. Então, né, vamos abrir o DOPSoft e criar aqui um novo programa com a IHM que a gente tem aqui, que é a DOPB 03S211. Vamos dar um Next.
Aqui está o macete, né, Rodrigo? Isso, aqui a gente tem que parametrizar certinho o link de comunicação da IHM com o controlador DTC, ok? Então, em manufacturers a gente deixa Delta mesmo e em séries nós devemos selecionar aqui Delta Controller ESC2. Então, gente, Delta Controller ESC2. Quando você for criar, sabe que isso aí não é comunicação com PLC, com DVP. Estamos utilizando o DTC agora. E aí seleciona esse tipo aí. E a configuração dos parâmetros de comunicação, né, Rodrigo? Isso. Esses parâmetros de comunicação a gente tem em mente do que a gente configurou na aula passada, né? Que é uma interface 485, 7 bits de dados, né? Um bit de stop. Então, você muda aqui 9.600 de baud rate e a nossa comunicação de paridade even. Esse é o que a gente configurou na última aula. Quem não souber, né, assista ao vídeo aula anterior que você vai ver esses parâmetros lá, tá? Ok, feito isso, finish. Ok? Vamos primeiro então, Renato, como você disse, inserir um numeric display para a gente observar a temperatura. Vou colocar aqui. Vai em texto, então a gente vai aumentar aqui a fonte, só para aparecer melhor no vídeo, né? A gente colocar uma fonte maior. Isso, vamos lá. E aqui vamos para a parte da leitura do endereço em si, né? Aqui a gente tem que selecionar em device, tipo né? do device um temp control, ok? E o endereço, colocamos o endereço que está lá na tabela Modbus. Está aqui na tabela Modbus, sem o H. Então coloca ali o endereço 1000, do tipo de equipamento é o temp control, né? Ok. Enter. Tudo bem. Vamos colocar aqui um valor de casa fracionado para a gente conseguir ver a temperatura fracionada. Já certinha na IHM, né? Porque se você colocar, vamos supor, lá está com 26,6 graus. Se você não colocar uma casa fracionária, vai aparecer para você lá 266, entendeu? Então a última casa dele é uma casa depois da vírgula. Dá ok? Então agora nós vamos descarregar o programa na IHM, né, Rodrigo? Isso, vamos descarregar, vamos observar o valor que vai ficar na tela dela do display. Do display da temperatura. Então vamos descarregar o programa. Tá, já está reiniciando a IHM, né, com o programa já da leitura. Então tá lá, gente, 36,7 graus. Né? Então ele está lendo a temperatura aqui do meu sensor, né, meu sensor de temperatura. E essa temperatura, esse sensor está entrando aqui no meu DTC 1000. Então você vê que é muito simples, cara. Você colocou o display lá e colocou o endereço direto. Você tem que lembrar de direcionar para aquele tipo de controlador, né, Rodrigo? Isso, para aquele tipo de controlador e para a base de memória dele em Modbus, né? Corretamente, observando se ela é uma word, se ela é um bit, né? Isso aí a gente tem que ter em mente antes de fazer a configuração. Beleza, então, gente, a PV está pronta. Agora nós vamos fazer, já para escrever o set point, vamos ler a corrente e vamos também gerar o alarme, né, Rodrigo? Vamos deixar o alarme por último, vamos fazer primeiro, vamos ler agora então a corrente do circuito e vamos colocar o set point. Aí a gente já descarrega tudo na IHM. Então, para fazer agora o set point, né, Rodrigo? Vai diminuir aí? Vamos diminuir esse campo aqui de amostrar a temperatura, né? Vamos inserir um campo de numeric entry para a gente inserir nosso set point. Vamos ver na tabela, Renato, o endereço aqui Modbus correspondente ao meu set point, né, que é o meu endereço 1001. Ok, 1001H, aquele H não precisa de colocar, né? Isso, H não precisa. Tem Ctrl. Aí é a mesma coisa do PV, só que você vai colocar o outro endereço, né? Isso. Vamos aumentar o tamanho da fonte também, né? Vamos aumentar o tamanho da fonte. E vamos colocar a casa fracionada. Para não aparecer lá set point igual ao PV, né? Para não aparecer ele como se fosse um número muito grande, né? Isso. Aí tem que colocar 9.9, né? 999.9. Vai ser são 3 dígitos inteiros, né? E um fracionado. E um fracionado. Isso aí, ok. E vamos inserir também um campo de... Para ler a corrente. De display para leitura da corrente. O endereço da corrente, qual que é?
Vamos olhar na tabela. Na tabela. Esse aqui, ó. 3A, né? Read Current Detect. Isso. E está fazendo Sempre. a always update. Vai estar sempre lendo a corrente. Sempre atualizando o valor da corrente. Então, 103A. Tem que colocar tempo em Ctrl. Ok. Enter. Vamos aumentar também a fonte. Vamos aumentar a fonte. Não tem aí não precisa de colocar nada de fracionado, né? Não, no caso da corrente não precisa. Vamos descarregar. Então agora a gente vai conseguir, gente, ler a corrente, vamos conseguir ler a temperatura e também vamos conseguir digitar o set point, tá? Você vê que não tem muita dificuldade. Então se você quiser aprender, gente, a programar IHM, a aprender a programar PLC da Delta também, só acessar o nosso link aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo, onde a gente tem um treinamento online sobre programação de PLC e IHM. Além desse treinamento, a gente também tem um treinamento que é o Top 10 em exercício, onde você vai aprender a programar o PLC e programar IHM através de exercícios, de atividades práticas mesmo. São 10 exercícios onde você vai aprender a desenvolver habilidades, né, realmente para poder resolver problemas. Agora já está descarregado lá, Rodrigo. Então aqui a gente está lendo, né, a temperatura, a PV. Isso aqui é o meu set point, né? Vai precisar da corrente, vai precisar. Ah, tá. Então a corrente a gente viu aqui que deu 9, né? Na verdade seria 0,9. Então a gente tem que colocar aqui também, gente, uma casa decimal, né? Vamos colocar lá, coisa rápida. Só adicionar lá uma fração e vamos carregar novamente para a gente poder ler a corrente ali. Na verdade tá 8 ali, mas é 0,8, porque o circuito está até desligado, né? Então ele costuma ter um valorzinho de corrente aí, né? Que não é a corrente real, tá? Então lá, tá dando 0,8. Então se é 0,8 ali praticamente é o zero sem corrente. Eu vou colocar aqui agora, nós vamos ligar aqui agora o amperímetro, né? Isso, vamos ligar. E vamos ligar aqui, aí a resistência vai receber uma alimentação, então vai ter corrente. Então tá lá, ó. Aqui tá me dando, no meu multímetro, tá dando 12 amperes, né? E é basicamente o que está indicando lá, 12 amperes. Então quando tem a corrente, ele indica certinho, tá? Eu vou desligar aqui, né? Beleza, então leitura da corrente, set point, você digita aqui, né? A corrente a temperatura que você quer. Se eu quiser 35 graus, né? Então aqui é onde você vai entrar o seu set point. E aqui está lendo direto o que o sensor está mandando, tá? Então o sensor está encostando a resistência aqui, né? Mais ou menos encaixado. Porque a gente improvisou aqui uma forma de mandar essa leitura de temperatura. Agora nós vamos, Rodrigo, colocar para indicar o alarme, né? Quando não tiver corrente, tem que dar um alarme lá, indicar que não tem, tá sem corrente, né? Então vamos fazer agora o alarme, né, Rodrigo? Isso, vamos então inserir um multi-state indicator aqui, para a gente observar o status de alarme. Então, multi-state indicator, ele vai verificar se tiver com alarme ou sem alarme, né? Vai aparecer um desenho. Vamos colocar uma lâmpadazinha bacana aí. Essa daí seria quando ela estiver em 0, tá? Extract all, tal, invisível. Essa configuração toda, gente, você aprende ela tudo nas nossas videoaulas, tá? Se você fizer o treinamento de programação CLP HM que a gente tem, você vai aprender bastante esse tipo de configuração também. Agora vamos colocar o endereço, né, Rodrigo? Isso. Que é o importante. Vamos voltar lá no manual, para a gente ver qual que é o endereço do status do alarme, né? Alarmar, né, quando tiver com falha no CT. Então, a gente vê que é o 1039, ok? Então, 1039, se ele tiver em 1, ele está com alarme. Se tiver em 0, ele está sem alarme. Vamos colocar o 1039, ok. 1039 é o bit 1, né? O bit 1, bit 0. Vamos ver. Descarregando agora. Então, gente, vocês podem ver que na HM, né, meu set point está em 30, a minha saída está em 78. Então, a minha saída não está ativada. Se ela não está ativada, ele não vai detectar corrente, não vai dar alarme nem nada, no caso que ele pegou o estado anterior. Se eu colocar aqui a corrente energizar ou desenergizar, ele vai indicar a corrente, porém não tem alarme, tá? Então, quando meu set point estiver acima aqui, vou colocar aqui 90 graus. Se eu coloquei 90 graus, ele está mandando a saída do PLC, do DTC ativar.
Então se a saída está ativada, ele está detectando aqui, ó, tá com falha, tá sem corrente. Então eu vou colocar agora, eu vou ligar o multímetro aqui, né? Aí beleza, deu corrente, saiu o alarme. Tirou corrente, faltou corrente, saiu o alarme. Então, no caso aqui, se eu tiver com alarme, alarmado, porém sem com o meu set point, minha saída está ativada, e está alarmado porque estou sem corrente. Se eu vier aqui abaixar meu set point, coloquei 30 graus aqui, ó, ele não vai detectar mais corrente, porque agora ele vai ficar no estado que ficou da última vez, com a saída, quando a saída estava ligada, tá? Então eu estou ligando e desligando, ele não dá alarme. Só apenas se a minha saída estiver ativada. Vou colocar aqui, por exemplo, 92 graus. Então agora a saída está ativada. Então detectou e não detectou. Vou deixar agora ele sem alarme. Sem alarme, vou baixar meu set point. O que aconteceu? Agora ele não vai detectar mais, tá? Ele só faz a detecção enquanto a saída dele, o set point dele for maior do que o set point for maior do que a minha temperatura real, minha PV, tá? Aí ele vai detectar normalmente, tá? Tô colocando corrente, tirando, então ele funciona a detecção de corrente. Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? O Rodrigo aí, que é o despedido pessoal. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Renato, pela oportunidade de estar mostrando aqui o funcionamento do DTC. E a gente aguarda vocês na próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal. Até mais.